estarmos aqui. Foram as palavras de Pedro, quando com Cristo no Monte da Transfiguração. E podemos repetir isso essa noite. Bom é estarmos aqui, juntos, como igreja, reunidos nesse templo, aconchegados, acolhidos, para o Senhor adorar, para o Senhor servir nesse lugar. Que nosso coração esteja em todo inclinado para a adoração que aqui viemos prestar. Não como uma plateia que vem assistir a um espetáculo, mas como crentes que vem servir, que vem orar, que vem louvar, que vem ser alimentado da palavra do Senhor. Quero, então, que nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e nos curvar diante de Deus, aquietarmos o nosso coração, e nós vamos ter, então, uma oração de adoração, que nós possamos adorar a Deus com a nossa oração, adorar a quem Ele é, adorar os seus atributos, as suas características e como isso reflete em nossa vida, reflete naquilo que nós pensamos, nos nossos planos, como o Senhor é maravilhoso e gracioso. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, santo, santo, santo é o Senhor, Senhor dos exércitos, Rei de toda a glória, justo, cheio de misericórdia, graça e bondade, cheio de amor. Amor este que nos alcançou quando nós éramos ainda pecadores, quando nós vivíamos como ovelhas que não têm pastor, segundo a inclinação do nosso próprio coração, o Senhor nos alcançou e nos deu abrigo debaixo das tuas asas, nos deu abrigo à sombra protetora de um Deus onipotente. Ó Pai, te louvamos pelo privilégio de sermos encontrados como teu povo, que possamos assim sermos verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade, aqui na igreja, de casa em casa, para a glória do teu nome, Pai. Ó Deus, conduz o nosso coração. Que o teu Santo Espírito, pela tua misericórdia, possa conduzir o nosso coração a uma adoração sincera, não corrompida por causa da nossa natureza, mas sincera no teu Espírito, para que o teu nome seja honrado, para que o Senhor cresça e que teu reino cresça em nós. Louvado, Deus, seja teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-lo a acompanhar a leitura do texto sagrado, lá no livro dos Salmos. Convido você a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos. O Salmo dos filhos de Corá, Salmo 46. Eu quero ler com vocês o verso 1 do Salmo 46, que fala sobre a possibilidade de podermos descansar, protegidos por um Deus que é poderoso. Salmo 46, Salmo dos filhos de Corá, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, socorro próximo, socorro acessível nas tribulações. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Quero convidar a igreja nesse momento a ficar de pé e crentes nessa verdade que Deus é nosso refúgio e fortaleza, que nós possamos cantar um hino Castelo Forte. Esse que era um dos salmos preferidos de Lutero, vem então em sequência um hino escrito pelo próprio Lutero. Talvez pensando, refletindo sobre a verdade desse salmo, ele escreve então este hino Castelo Forte que nós vamos cantar nesse momento. Seu poder defende os teus em todo o
de pé como estamos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias no mesmo Salmo, Salmo de número 46. Nós vamos fazer então a leitura dos versos 8 ao verso 11, Salmo 46, dos versos 8 ao verso 11. Onde nós somos convidados à adoração, convidados a contemplar o Deus a quem nós adoramos, convidados a honrá-lo, convidá-los a nos submetermos ao seu nome. Salmo 46, do verso 8 ao verso 11, ao fim do Salmo, diz assim a palavra de Deus: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai o Deus que efetua a sua justiça. Vinde, contemplai o Deus que está conosco. Que nós possamos nesse momento, assentados, a igreja pode sentar-se, mais uma vez, curvar a nossa fronte em oração, nos achegar na presença de Deus, reconhecendo que Deus é santo e por isso não pode aceitar o pecado, reconhecendo que Deus é justo e por isso fará justiça para com o pecado, e nos lembrando que sobre nós a sua justiça recaiu em Cristo Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos adorar a Deus. Pai bendito, todo-poderoso e santo Deus, justo e fiel, Senhor que realiza todos os propósitos do coração, porque és soberano sobre todas as coisas, Pai, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Lava-nos, Senhor, e ficaremos limpos, purifica-nos e seremos mais alvos que a neve. Não nos deixa, Senhor, entristecer, não retira de nós a alegria da salvação. Confirma a obra de Cristo em nossos corações, porque pela força do nosso braço estaremos perdidos, Senhor. Confirma em nossos corações que onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Não para que continuemos no pecado, mas para que, fortalecidos em Cristo Jesus, lembremos que para o pecado nós morremos, que para uma nova vida nós estamos destinados, revestidos de um novo homem, não como aquele populacho, aquele vulgo que olha para trás e deseja os prazeres e as comidas do Egito, mas como um povo, como um remanescente fiel do Senhor, que olha para frente, não para as coisas desse mundo, mas muito além das coisas desse mundo, muito além daquilo que os nossos olhos podem ver, que olha para a glória eterna dos céus, para a qual nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro, acessível, bem presente. O Senhor nos tem levado para casa. Louvado seja o Senhor, porque a nossa casa é o Teu reino, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus nesse momento, que nós possamos adorá-lo de todo o coração. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, meu Santo Espírito vivendo em mim.
Este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Eu nada sou. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Amém. Esse é o culto ao Senhor. O culto a Deus por meio do Filho, na dependência do Espírito Santo. Vamos cantar todos em pé. Bom estarmos aqui. Perdão, eu confundi a música. Não é bom estar... Quer dizer, é bom estarmos aqui. Somos todos nós, seu povo. Vamos falar nas palmas também. Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou. Mesmo que você se afaste dele, ele continua
a te amar, porque Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou. Mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Amém. A gente dá uma erradinha aqui, mas Deus não desiste, né? Que os meus problemas eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos da videira. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou.
alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar? Filhos de Deus querem ter um relacionamento com Ele de intimidade. E é disso que essa canção fala. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, de Jesus, meu bom pastor. Convido você a abrirmos a palavra de Deus no Salmo de número 46. Salmo de número 46.
Salmo de número 46. Foi o salmo que nós usamos para começar o culto, declarando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E como é bom nós podermos adorar o Senhor, e conforme os cânticos que foram entoados por nós, dirigidos pelo grupo de louvor, nós então declaramos: e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Só pode declarar isso de todo o coração quem reconhece que Deus é o seu refúgio, que reconhece que Deus é a sua fortaleza, que reconhece que Deus é socorro bem presente na tribulação. Nós ainda cantamos dizendo: é Ele quem me fortalece, e é por isso que a gente pode seguir com fé, mas ainda dissemos: o meu Deus sabe tudo que eu preciso para sentir a paz. E nós cantamos, afirmamos no final dizendo: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Como o pastor Luiz falou no começo do culto, Lutero baseou-se neste salmo, e era um salmo muito querido de Lutero, um salmo que trazia conforto e paz ao seu coração em meio às perseguições, para, de fato, compor o hino que nós cantamos no começo. Castelo forte é o nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer então esta leitura. Nos diz, eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente, Salmo de número 46. Nos diz então o Salmo dos filhos de Corá: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero convidar você a lermos o primeiro e o último versículo juntos. Vamos ler juntos o primeiro e o último versículo. Vamos ler? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai amado, nós te louvamos e te adoramos porque Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ó Deus, nós te bendizemos pelo livramento, pelos livramentos, pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, pela atenção do Senhor, o amor,
o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes do nosso viver. Não só cuidando desde que fomos formados no ventre de nossas mães, mas também, ó Deus, cuidando da nossa passagem por esta terra e preparando-nos para a terra prometida, para estarmos para sempre com o Senhor, conforme a Tua palavra nos ensina. Nos faz olhar para este salmo, Senhor, e nos faz termos a nossa esperança posta no Senhor, a nossa confiança posta no Senhor, a nossa fé posta no Senhor. Que o Senhor seja de fato o nosso refúgio e fortaleza, que o Senhor seja de fato o nosso socorro, bem presente no meio das tribulações. Que nos momentos mais difíceis pelos quais nós possamos passar, nós possamos, como Lutero, possamos lembrar de que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Que oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, este salmo dos filhos de Corá, ele foi escrito num contexto de muita pressão e dificuldade. Os filhos de Corá compuseram pelo menos 12 salmos que são atribuídos claramente a eles. Corá foi descendente da tribo de Levi e se rebelou contra Moisés e contra Arão. E por conta desta rebeldia no coração, e não só no coração, mas externada, Deus então exerceu o seu juízo e tirou a vida de Corá e mais 250 homens que se rebelaram. A misericórdia de Deus é tão grande que Deus poupou os filhos de Corá. Eles foram poupados, como compuseram aqui, como é dito, ao mestre de canto dos filhos de Corá. Eles serviram ao Senhor no louvor, compondo louvores. Eles não exerceram o sacerdócio, porém eles ocuparam, pela graça e misericórdia de Deus, funções importantes, como guardas do templo e como cantores e músicos do coro do templo, no reinado do rei Davi. Samuel, profeta e juiz, um dos maiores de Israel, um dos maiores profetas e juízes, Samuel foi descendente de Corá. A grande lição que o Salmo nos traz aqui é: faça de Deus o seu refúgio. Esta é a grande lição. A grande lição do Salmo. Faça de Deus, reconheça que Deus é o nosso grande e único e verdadeiro refúgio. Observe que os filhos poderiam ter sido mortos. Os filhos poderiam ter sido mortos. Deus foi misericordioso com a família de Corá e poupou os seus filhos. Como já foi dito aqui, este belo salmo, ele fez parte de uma confissão de fé do reformador Martinho Lutero, quando compôs um hino que nós então aqui entoamos: Castelo forte é o nosso Deus. Não era a capacidade intelectual de Lutero, não eram os postulados teológicos de Lutero, não era a força política do rei Frederico e de uma Alemanha que queria se libertar do jugo opressor de Roma. Não, a confiança de Lutero não estava posta em nada disso, nem nos homens mais ricos da Alemanha daquela época, não. Lutero vai aprender que a confiança dele precisa, o refúgio dele precisa ser o Deus único e verdadeiro. Isso traz lições para as nossas vidas, nos tempos que nós vivemos. Quem é o nosso refúgio? Quem é a nossa fortaleza? Quem é o nosso socorro nos tempos de tribulação? Em quem nós confiamos? Ou em que nós confiamos?
em quem ou em que nós depositamos a nossa esperança, e nós temos então a nossa esperança. Lutero então vai reafirmar através do cântico que Castelo Forte é o nosso Deus. Podem os demônios todos lutarem contra as nossas vidas, é o que Lutero tem a dizer. Ainda que nós venhamos a passar pela morte, e Lutero estava bem consciente disso. E nós estamos aí à beira de completarmos agora, dia 31 de outubro, completarmos então mais um ano da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Lutero teria a nos dizer hoje, nesses tempos de pandemia, depositem em Deus a sua esperança e a sua confiança. Façam de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Não se esqueça disso. Lutero passou por momentos dificílimos, e é interessante você ver a história de Lutero. Lutero estava numa viagem e, de repente, ele foi arrancado da carruagem onde estava por homens armados, encapuzados, e ele foi retirado à força. Imagina o que, até me dá um arrepio, pensar o que um homem desse, que já estava sendo perseguido em toda a Alemanha, em toda a Europa, sendo conhecido, esse homem é arrancado à força por homens armados, encapuzados, é colocado um capuz nele, e ele é colocado em uma outra carruagem, e ele é levado, ele não sabe nem para onde está indo, nem quem está levando ele. Ele sabe de uma coisa: Deus é o meu refúgio, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Sabe, o que aconteceu foi que o rei Frederico III estava justamente promovendo o sequestro de Lutero. Havia a ideia de que Lutero poderia ser morto numa emboscada. Então interceptaram a carruagem onde Lutero estava indo e seguindo viagem, arrancaram ele à força, colocaram ele encapuzado, os homens todos encapuzados, armados, colocaram ele dentro da carruagem e levaram ele e esconderam ele num castelo, onde ele pôde traduzir a Bíblia para o alemão, onde ele pôde escrever alguns comentários e pôde então se colocar e fazer a sua defesa das suas teses. O Deus que é refúgio e fortaleza estava sem que Lutero pudesse entender naquele momento, só depois veria para onde estava sendo levado. Deus estava preservando a vida de Lutero para uma grande obra. Como homens, eu e você podemos passar por momentos muito difíceis. É dito na história que a esposa de Lutero, em determinado momento, se apresentou a ele toda de preto. E diz a história que ele, assustado, ele olhou para ela e fez: "Que é isso? Quem morreu?" E ela olha para ele, para dar uma grande lição, ela olha para ele e diz: "Deus morreu." E diz a história que ele olha e diz: "Estás louca? Como? Você vai dizer que Deus morreu?" Diante de um reformador como Martinho Lutero. E ela vai dizer: "Não, eu", como quem diz, "Eu? Não. É você, Lutero. Você é quem está vivendo como se Deus estivesse morto." Deus usou muitas vezes a esposa de Lutero para levantar a sua autoestima, para reafirmar o seu valor. Deus usou-a como auxiliadora para animá-lo. "Levanta, Lutero." Que é isso? O Deus que nos preservou é o Deus que vai continuar guiando você e sustentando você. Está uma grande parte da Europa lutando contra você. É verdade. Mas Lutero estava ali sendo estimulado a repensar os seus valores e o seu modo de vida. Muitas vezes nós somos também tentados, diante de tantos problemas, de tantas lutas, de tantas dificuldades, olharmos para as ondas dos mares como Pedro e vamos afundando. O salmista vem então nos dizer Deus e nos lembrar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Se você observar bem, o salmo ele é dividido em 3 partes.
E nestas três partes, esta expressão, ela se repete. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus é o nosso refúgio. Isto é repetido por 3 vezes no Salmo. Refúgio, sim, traz a ideia de um aspecto defensivo. Deus em quem achamos proteção. Fortaleza traz um aspecto dinâmico. Deus no íntimo. Não é o aspecto externo do refúgio, mas é o aspecto no íntimo, lá no fundo do coração, fortalecendo os fracos, a nós fracos, para agirmos, para tomarmos uma posição. Socorro bem presente nas tribulações mostra a prontidão de Deus em ser achado por nós. Mostra a sua suficiência para qualquer situação pela qual nós possamos passar. Ele é o socorro bem presente. Ele está sempre disponível nas nossas tribulações. Ele é suficiente. Podemos nos voltar para Deus. Nos voltar para Deus. Voltaire, um grande filósofo, muito conhecido, estudado, Voltaire disse certa vez, ironizando com este Deus Todo-Poderoso, Voltaire disse: Deus está sempre do lado dos grandes exércitos. Que ironia! Deus está sempre do lado dos grandes exércitos. Ora, os grandes exércitos vão sempre, em tese, vão sempre vencer. Eles são os grandes exércitos. No poder bélico, no poder estratégico, ofensivo, defensivo, tudo. São os grandes exércitos. Deus está sempre do lado dos grandes exércitos. Foi uma ironia de Voltaire, que chegou inclusive a dizer, em uma determinada época de sua vida, chegou a dizer: a Bíblia em 200 anos, a Bíblia será um livro encontrado o livro em apenas museus. Passados então os 200 anos, o local onde ele disse, consta na história que o local onde ele fez essa afirmação passou a ser a sede de uma sociedade bíblica na Europa, para produzir Bíblias e espalhar pelo mundo. Voltaire, esqueceu do Egito. O grande exército não era de Israel, era de Faraó. Voltaire esqueceu de Jericó, a grande fortaleza. Israel não tinha nem onde se esconder. E a intransponível fortaleza que era de Jericó, ela foi transposta pelo poder de Deus. Israel não tinha exército, mas foi Deus quem operou o milagre. Voltaire esqueceu, na história bíblica, de Gideão e dos 300. Voltaire esqueceu. Voltaire esqueceu. Se Deus está sempre do lado dos grandes, Deus devia ter estado do lado de Golias. Mas Deus usou por graça e misericórdia a Davi. Voltaire não viveu o suficiente para ver a guerra dos 6 dias, onde Israel detonou e acabou com a força aérea das Nações Árabes Unidas. Não conseguiram nem levantar voo para resistir a Israel, mas eram todas as nações árabes unidas para acabar com Israel. Não, Deus não está do lado dos grandes. Deus, o Deus soberano em quem nós cremos, o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, Ele está do lado do seu povo, dos seus eleitos, a quem Ele então dedicou o seu amor. Ele haverá de estar sempre contra aqueles que se levantam contra o seu povo. Deus é o nosso refúgio, sim, nas ameaças naturais. Olhe como a Bíblia nos coloca nesses versículos iniciais. Nos versículos 2 e 3, os filhos de Corá citam 4 calamidades que pareciam o fim do mundo. A Bíblia diz aqui, ainda que a terra se transtorne, os montes, ou seja, a terra se transtorne, ou seja, abalos, fogo.
ainda que os montes se abalem no seio dos mares, e alguns estudiosos entendem isso como tsunamis, ainda que tsunamis possam acontecer, ainda que as águas tumultuem e espumejem, são chuvas torrenciais, grande volume de chuva, enchentes tremendas, ainda que os montes se estremeçam, terremotos. Os salmistas lembram com isto os filhos de Corá, ao afirmar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente da tribulação. Diante dessas ameaças naturais, os filhos de Corá vêm aqui reafirmar e lembrar que Deus é Senhor da natureza. E eu e você precisamos crer nisso. Quantos sofrem, e o povo de Deus muitas vezes padece em meio ao sofrimento de toda a humanidade. E é quando, de forma maravilhosa, Deus poderia poupar todo o seu povo e não permitir que nenhum de seus filhos sofresse. Mas se Ele permitiu que o filho dele sofresse por nós, por que nós não sofreríamos? Jesus sofreu as maiores injustiças praticadas representativamente por toda a humanidade, por que nós não sofreríamos? Nós não podemos ser cristãos e não podemos só afirmar que Deus é o nosso refúgio quando as coisas vão bem. Não, é também no meio da pandemia que nós afirmamos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É em meio à pandemia que nós aprendemos quem é o Deus a quem nós servimos e como nós temos a aprender. Deus é o nosso refúgio, em primeiro lugar, nas ameaças naturais. Mas também Deus é o nosso refúgio nas ameaças urbanas. Veja como está posto os versículos de 4 a 7. Depois dos filhos de Corá, falar das ameaças da natureza. Os filhos de Corá vão falar da fúria dos homens e de uma cidade assediada, de uma cidade que tem sido tomada por homens maléficos e que se aproveitam até do mal, para fazer o mal, eu digo, em meio a todo sofrimento dos seres humanos. Quanta corrupção, quanta gente se valendo, então, das facilidades, do jeitinho brasileiro, para se enriquecer, para tirar daqueles que mais precisam, até na cueca. Terrível. Que humanidade. E que eu e você, se não fosse a graça de Deus, não se ache, eu não me acho melhor do que ninguém, se não fosse a graça de Deus, nós iríamos pelo mesmo caminho, se não fosse a misericórdia do Senhor. Não é para ficarmos nos olhando e nos achando melhores do que os outros, não. É dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, pelo seu Espírito, me faz lembrar que eu fui lavado, remido, comprado por sangue, preço de sangue na cruz. A cada dia o Senhor nos faz lembrar a quem nós pertencemos, quem é o nosso Deus, e que o nosso Deus não é mamão. Deus é o nosso refúgio não só diante das ameaças naturais, mas Deus também é o nosso refúgio nas ameaças urbanas. Os homens pecadores tentam por tudo e desejam destruir o que Deus tem preparado para os seus filhos, os seus eleitos, mas não conseguem. Na cidade de Deus, os mares revoltos dão lugar a um rio que traz alegria. É isto que o Salmo diz. Sai um mar revolto, entra um rio que traz alegria na cidade de Deus. Na cidade de Deus, Deus está no meio desta cidade. E há uma promessa: ela jamais será abalada. O que Deus tem preparado para as nossas vidas, irmãos, nada pode deter. Depois das palavras de Jesus, está consumado, acabou. O que Ele tem a fazer e o que Ele vai continuar fazendo, até que cheguemos à sua presença, assim continuará conforme o seu querer. Os demônios do inferno podem tentar tudo, nada mais conseguirão. Há uma lembrança também:
Deus a ajudará desde antemanhã, desde o irromper do dia, desde o amanhecer, Deus está cuidando. Lembrava aí aos israelitas, os filhos de Corá, Deus está cuidando de nós. Como cuidou quando quando o nosso povo passou pelo meio do Mar Vermelho, quando era impossível atravessar. Mas muitas vezes nós precisamos crer, e nós esquecemos muitas vezes. Nós nos deparamos com as dificuldades e esquecemos. Nós nos deparamos com a violência urbana, com os inúmeros problemas, esquecemos. Lembro de certa vez quando o pastor Valmir, professor nosso no seminário, de poimênica, de vida pastoral, falando sobre a confiança que nós precisamos ter no Senhor, e eu lembro quando ele disse assim, ele disse, você já viu aquele texto maravilhoso, falando para os alunos na sala, que maravilha você passar no Mar Vermelho, agora já pensou se você estivesse lá? Você olha para um lado e você só vê o mar. Como uma vez eu disse para o ex-futuro, quase nunca genro, eu digo, quer provar amor? Pegue aqui direto. Vá nadando que você vai sair lá na África. Se conseguir chegar, não chega nem no meio do caminho. Mas vá direto que você vai bater na África. Daqui, nessa reta, vai embora. Aí você olha e vê um mazão. Aí você diz, não, por aqui não dá. Quando você olha para trás, lá vem o exército de Faraó. E agora? Você faz o quê? E aí o pastor Valmir dizia que uma criança foi para o departamento infantil, o pai era contra, não queria, não sendo cristão, criando problemas para a mãe e para a igreja. A mãe pediu que apenas deixasse pelo menos a criança ir. O pai autorizou, a contragosto. E a mãe, depois de uns domingos, começou a ficar desconfiada se ele verdadeiramente estava indo para a igreja. E chamou ele e disse, vem cá, você está indo mesmo para a igreja? Estou, mãe, estou indo. Você me promete que você não está indo jogar bola, não está indo brincar com os colegas? Não, mãe, estou na igreja. E um domingo ela parou e disse, vem cá, o que foi que ensinaram hoje na igreja? E a criança olhou para ela, disse, mãe, a senhora não vai acreditar. Ela disse, deixe de enrolada. O que foi que ensinaram hoje no departamento infantil? Ela disse, olhe, falaram de um tal Moisés, que tirou o povo de um rei muito furioso, e quando eles chegaram num determinado local, fugindo desse rei poderoso, eles viram na frente o mar. E aí a mãe, conhecendo bem a Bíblia, disse, e aí? O que ensinaram lá? O que aconteceu? E a criança disse, mãe, de repente, quando eles estavam tentando fugir, de repente veio a artilharia aérea, metralhando eles. A mãe foi olhando para eles. Os tanques anfíbios, mãe, saindo do Mar Vermelho e metralhando o povo de Israel. A mãe parou e disse, filho, foi isso que ensinaram lá na igreja? A criança olhou e disse, mãe, eu estou contando desse jeito, a senhora não está acreditando? Se eu disser que o Moisés abriu o mar e o povo passou tranquilo, aí é que a senhora não ia acreditar mesmo. Não está acreditando em artilharia aérea, tanque anfíbio, vai acreditar num homem que abre um mar. Muitas vezes nós deixamos de crer no Deus que está por trás do homem, no Deus que está usando o homem. E eu e você precisamos confiar no Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Moisés teria muito a nos ensinar sobre refúgio e fortaleza, sobre socorro bem presente nas tribulações. O versículo 6 nos diz que diante da sua voz, nações e reinos se dissolvem. É o que diz o versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Os reinos se dissolvem. Onde está o Império Persa? Acabou. Onde está o Império Romano, que tanto perseguiu a Igreja Apostólica? Acabou. Onde está o terceiro Reich de Hitler? Acabou.
Os homens ficam sempre tentando novamente lutar contra Deus e não enxergam isso. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Porque é só o Senhor, como diz o Salmo 127, é só o Senhor quem é capaz de edificar a casa e guardar a cidade. Nós somos chamados a confiar no Senhor, a fazer dele o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, sim, nas ameaças naturais, nas ameaças urbanas, mas em último lugar, Deus é o nosso refúgio nas ameaças internacionais. Não só nas ameaças naturais, não só nas ameaças urbanas, do contexto urbano no qual nós vivemos, mas também, extrapolando tudo isso, Deus é o nosso refúgio nas ameaças internacionais. Veja como a Bíblia nos diz a partir do versículo 8: contemplai, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Contemplar é ver com os olhos interiores, é ver com os olhos do coração. Traz a ideia do profeta, que Deus chama e diz: fala isso. E o profeta só fala porque é Deus que está mandando. Até Daniel começou a não entender algumas coisas, e é o Senhor quem manda dizer a Daniel: Daniel, escreve, porque não é agora para o teu tempo, tem coisa aí que é bem para frente, não se preocupe em entender, você não vai conseguir entender. Mas sou eu, o Senhor, que estou mandando, então escreva. Então o profeta enxerga pela fé. Ele se depara com as ameaças, mas ele não se rende, porque ele contempla. Contemplai, sim, as obras do Senhor. O profeta enxerga a vontade de Deus, recebe a revelação de Deus, então fala firmado naquilo que Deus mandou falar. Não tem meia conversa com o profeta. Não tem dúvida com o profeta. Fala as coisas mais improváveis e elas se cumprem. Enquanto todos os falsos profetas estavam dizendo lá na época de Jeremias, você lembra de Jeremias 9:11? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Na adolescência eu fui levado a decorar esse versículo, guardei no meu coração. Deus dizendo para o seu povo: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. E é porque Deus tem pensamentos de paz e não de mal, é porque Deus quer o nosso bem. É que Deus, diante das calamidades internacionais, Deus usa o seu profeta para dizer o que é a verdade. Porque os falsos profetas, para ganhar o povo, estavam todos dizendo: gente, aquele Deus lá do Egito, nosso Deus, ele vai nos libertar. Aí Deus chama Jeremias e diz: ó, você vai lá para o povo, você tem um recadinho, uma mensagem aí para dizer para o povo. Qual é, Senhor? Diga lá ao povo que eu não vou libertar, não. Isso é conversa. Isso é visão, até como Jeremias diz, e na época também, nós chegamos a compor um louvor. Visão falsa, bem baseado, pegando a letra mesmo do texto. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo é o que eles vos profetizam. Não se preocupe, Deus vai dar prosperidade. E aí Deus chega para Jeremias: Jeremias, vai lá e diz que eu não vou dar prosperidade agora nenhuma. A prosperidade que eles querem, eu não vou dar. O que os profetas falsos estão dizendo não vai acontecer. O meu povo está sendo enganado. O meu povo não olha para a palavra. Aí vai na história do falso profeta. O meu povo está diante da calamidade. E há aqueles aproveitadores que vão enganando o meu povo. Não é isso que eu vou fazer. O povo passou 70 anos de cativeiro na Babilônia. E nesse capítulo 29, que depois você pode ler com calma, numa calamidade internacional dessa,
com Nabucodonosor destruindo tudo em Israel e levando o povo cativo, Deus manda Jeremias chegar lá e dizer, olha, diga ao povo que plante pomares, que deem os seus filhos de casamento, que se casem, tudo, porque eu não vou tirar esse povo agora por esses anos, não. O povo passou 70 anos para ser liberto por Deus. Deus tem o seu tempo. Não é ser enganado. É o Deus que age no seu tempo, é o profeta que então fala, trazendo a verdadeira palavra de Deus. Porque é este Deus, como diz o versículo 9, é Ele quem põe fim às guerras através do julgamento. Não é através de muita conversinha entre líderes internacionais, não é através de negociações de paz que são assinadas hoje e descumpridas amanhã, não. Mas Deus põe fim à guerra como juízo. É Ele exercendo o seu poder e o seu juízo. Por isso que para o Império Romano, Deus manda e inspira Paulo a escrever Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, e é lá que Paulo vai então escrever à igreja, algo que às vezes até nós cantamos, ao nome de Jesus, sim, se dobre todo joelho, e toda língua confesse que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Depois da humilhação, Deus então promete a exaltação. É esse Deus quem exerce juízo. É esse Deus que diante das calamidades internacionais mostra o quanto Ele é refúgio para o seu povo. É quando nós olhamos cristãos que estão sofrendo no nosso mundo, e recentemente agora, pessoas de vários países promovendo perseguições a cristãos, derrubando e queimando templos, e como disse um dos líderes e pastores, disse, podem derrubar os nossos templos, podem derrubar as nossas torres, mas a nossa fé está posta no Senhor. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Quantos cristãos são mortos na África, são atirados em covas e são queimados, e muitos deles queimados vivos. Irmãos, isso não é história, isso não é conversa. Há tantos relatos, há filmagens, há coisas horríveis. E nós temos muito a reconhecer que Deus é o nosso refúgio também, diante das calamidades internacionais. E poderíamos nos questionar, onde está esse Deus? Ele está no mesmo lugar de quando os seus apóstolos foram mortos, ao fio da espada. Ele está no mesmo lugar de quando cristãos foram queimados vivos na cidade de Roma, servindo de tochas humanas. Ele está no mesmo lugar de quando o seu filho morreu na cruz para salvar a mim e a você. É esse Deus que, diante das calamidades internacionais, Ele não se curva e não se dobra diante do homem. Nós é que temos que nos curvar diante dele. Por isso que o salmista, os filhos de Corá, vão dizer aqui no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Aquietai-vos. É uma repreensão, irmãos. Deus não está dizendo, olha, se der, tem que ficar um pouquinho quietinho. Você anda tão agitado. Não, Deus está dando uma bronca que é no seu povo, em nós, quando nós não nos aquietamos, e é no mundo também. É quando nós agimos como o mundo age. Nós achamos que é por nossa palavra, nós achamos que é por nossa força, e todos nós vamos aprendendo. Ah, Senhor, desculpa, eu errei, Senhor, eu não devia ter respondido nada. Talvez a melhor resposta naquele momento, Senhor, quem sabe, teria sido, olha, eu estou com meu coração apertado, eu vou orar. Você não vai falar nada? Não, não vou não. Não vai responder? Não, vou não. E você vai ficar como? Eu vou orar. E quem vai orar vai dizer, Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza.
Tu és o meu socorro bem forte, bem presente, disponível nas tribulações. Mas vou orar também dizendo, Senhor, vê se há algum caminho mau. Esquadrinha, Senhor, o meu coração, faz aquilo que o homem não consegue fazer, faz aquilo que às vezes eu tento me enganar. Senhor, mostra para mim. Sim, Senhor, e me faz me aquietar diante do Senhor, para que eu possa lembrar que o Senhor é Deus, que o Senhor é exaltado entre as nações, que o Senhor é exaltado em toda a terra. É uma repreensão da mesma forma como Jesus, quando estava no barco e as ondas agitando tudo, e Jesus está lá tranquilo, descansando, dormindo. Aí você diz, que discípulos cabulosos. Talvez você fosse mais verdadeiro e a gente vai aprendendo com o passar dos anos, dizendo assim, Senhor, eu acredito que se eu estivesse lá naquela situação, eu faria o mesmo. Eu ia ficar tão desesperado, esse barco vai afundar. Esse bicho vai afundar. Eu nunca tive, não, viu, num barco afundando, não. Deve ser terrível. Mas eu tenho um irmão que já teve, que a jangada virou. E a gente, quando veraneava, a gente ia para uma tal de croa, como se fosse aquelas piscinas naturais. Ficava só a 2 quilômetros. Ali em São Bento, depois de Maragogi. Maragogi, as piscinas ficam mais ou menos uns 6 quilômetros para dentro. Já fomos lá. Aí para 2 quilômetros, quando nos primeiros anos que a gente veraneou, os caras chegaram e disseram, vai numa jangada. Minha mãe, muito prudente, que acredito que esteja participando do culto online, nos primeiros anos ela ficava desesperada, porque os nossos irmãos eram pequenos e os 7 queriam ir na jangada. Está doido, vou perder 7 filhos de uma vez. Então iam só os mais velhos, aquela coisa toda. E na jangada você vai no vento, meu amigo. Não tem motor, é no vento, primeiro numa puxada lá com o jangadeiro, você vai confiando que ele sabe o que está fazendo. Porque você não sabe, se o negócio virar ali, a gente passava em locais que a gente via a profundidade, misericórdia. Quem não sabe nadar aqui, se a jangada virar, acabou-se. E teve uma vez que os ventos estavam tão fortes que o meu irmão com a esposa e outro casal e o jangadeiro, a jangada virou. E foi o desespero para colocar a jangada de volta na posição, para sustentar, ninguém ser levado por ondas, tudo, e virou bem ao local profundo. Eu fico imaginando os discípulos. Mestre, não te incomodas que morramos, nós vamos morrer. As ondas estão batendo, a água está enchendo o barco, o senhor está dormindo. Jesus vai repreender os apóstolos, mas Jesus vai dar uma ordem ali no mar. Acalma-te, emudece, cala, para. É o mesmo termo lá no grego, aqui no hebraico. Aquietai-vos, é isso, para, cala. É preciso ouvir a voz daquele que é exaltado entre as nações, daquele que é exaltado na terra. Nas crises internacionais, nas guerras, nas pandemias pelas quais passamos, adoremos ao Senhor como nosso único e verdadeiro Deus. Nas crises internacionais, lembremos que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não fomos nós que demos estes títulos a Ele. Nas crises internacionais, lembremos-nos de que Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Não foi isso que Ele disse aos apóstolos? E eis que estou convosco até a consumação do século, ou seja, até o fim de todas as eras, até o final, eu vou estar com vocês. Como diz aqui o salmista, os filhos de Corá, o Salmo nos diz no versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó
é o nosso refúgio. O Salmo vai começar dizendo, Deus é o nosso refúgio. O Salmo vai terminar dizendo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É muito propício e belo que a Bíblia está dizendo aqui, o Deus de quem? O Deus de... Você está na dúvida? Olha lá no Salmo. O Deus de... Amém, igreja, acorde. O Deus de Jacó. Você está no meio de uma tempestade. E você não é Jesus para estar dormindo. O Deus de Jacó. Que traz a ideia do trapaceador. Deus tinha dado a Jacó, mudou o nome dele para Israel, vencedor com o Senhor. É aquele que vence por causa da mão de Deus. Aqui, os filhos de Corá vêm lembrar, em vez da gente ficar se olhando como os vencedores, mais do que vencedores, e querendo atrair a glória para nós, não, nós vamos lembrar, nós somos muitas vezes como Jacó, nos encontramos muitas vezes como Jacó, tentando enganar os outros e enganando a nós mesmos, tentando. Então, os filhos de Corá, que perderam então seu pai na rebelião, vão lembrar aqui de que o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Eles vão lembrar que o Deus de Jacó, o Deus de nós que somos homens falhos, pecadores, não é para se justificar e viver mergulhado no pecado, nas fraquezas, nas falhas, não. Mas é para lembrar, este Deus, Ele é o nosso refúgio. Este Deus é o nosso refúgio. Quem é o seu refúgio nesta pandemia? Quem é o seu refúgio nas tribulações? Diz a história que Lutero, quando passava por momentos difíceis, e quando via Philip Melanchthon, grande amigo e também reformador do contexto dos reformadores, Lutero chamava Melanchthon e dizia, vamos cantar o Salmo 46, nós estamos precisando. Nós estamos precisando lembrar, no meio de todas as pressões que nós estamos passando, nós temos que lembrar que Deus é o nosso refúgio, Melanchthon. Vamos lá, vamos cantar. Vamos cantar o Salmo 46. Que maravilha. Lutero então disse, nós cantamos este salmo para o louvor a Deus, porque Deus é conosco e preserva poderosa e miraculosamente a sua igreja e a sua palavra. Naquela época queimavam Bíblias que eram traduzidas para a língua do povo, para que o povo não tivesse acesso à palavra de Deus. E só a igreja, através dos seus teólogos, estivessem dominando. Não. Lutero, Calvino e os outros reformadores queriam que o povo aprendesse a ler e que a Bíblia fosse traduzida, como nós bem sabemos, para que todo o povo pudesse então conhecer. Nós cantamos este salmo para o louvor a Deus, porque Deus é conosco e preserva poderosa e miraculosamente a sua igreja e a sua palavra de todos os espíritos fanáticos. Deus preserva miraculosamente e poderosamente a sua igreja e a sua palavra das portas do inferno, do implacável ódio do diabo e dos ataques do mundo, da carne e do pecado. Esta era a certeza de Lutero. Este era o convite de Lutero. Esta era a lembrança de Lutero. Nós cantamos este salmo para exaltar a este Deus que preserva a sua igreja e preserva a sua palavra de todos os poderes, sejam eles humanos ou espirituais. Nesse contexto da pandemia, nós precisamos lembrar disto. Que Deus é o nosso refúgio. Sim, Deus é o nosso refúgio. Nas calamidades naturais, Deus é o nosso refúgio. Nos problemas urbanos, vamos estar aí com eleições municipais. Deus é o nosso refúgio diante das calamidades internacionais. No cosmos, na terra, seja onde for, é lembrar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
É na hora que você passa por lutas como casal, no seu casamento, e você vai parar e vai dar as mãos, você vai orar, você vai se fortalecer no Senhor e vai lembrar um ao outro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É quando tem dificuldades com filhos, é quando bate os problemas, bate a doença à porta da nossa casa, bate a morte, bate o desemprego, e você vai lembrar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você vai olhar para a sua história, e você vai poder detectar e ver os momentos e lembrar, como li certa vez, no adesivo de um carro, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Isso é ter Deus como refúgio e fortaleza, como socorro bem presente nas tribulações. Nunca foi sorte. Que sorte você teve! Não, nunca foi. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus e sempre continuará sendo Deus. Que nós possamos adorar ao Deus que precisa, se ainda não é, ser o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que o Senhor Deus nos abençoe. Esse salmo é belo pela sua profundidade, pela certeza do poder da palavra de Deus que ele traz, pela sua estética, né? Ele termina como começa. O Senhor dos Exércitos é nosso refúgio. Depois ele termina dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, nos protegendo. Lutero, não por menos que isso, se apropriou da verdade desse salmo. Imagino que a igreja admira a fé de Lutero. Jovens, vocês aí em cima, vocês admiram a fé de Lutero? Lutero noivou com Catarina Vambora no dia 13 de junho, casou 12 dias depois. Viu, seminarista? Homem de fé. Nós vamos ficar de pé nesse momento. Quero convidá-los a cantarmos juntos Refúgio Verdadeiro. Cante forte. Cante forte. Forte por cima da máscara. E cante. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, Ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil-me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheia de gratidão, se a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel
cheio de fervor, estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Nós vamos orar ao Senhor, depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. Eu quero pedir que após você possa assentar, se você que está online, permaneça. Nós temos algumas rápidas comunicações para passar para os irmãos. E queremos desde já pedir as suas orações em favor de Djalma, senhor Djalma, esposo da nossa irmã Rita. Vamos continuar orando por ele. Vamos orar também por Hélio, esposo de Evânia. Ambos, o senhor Djalma e Hélio, estão internados, precisam das nossas orações. Vamos estar intercedendo, que Deus possa estar abençoando as suas vidas. Vamos curvar nossa fronte. Pai Santo, nós te adoramos e te bendizemos. É também, ó Deus, os momentos de tribulação, que não sejam só nesses momentos, que nós podemos e devemos recorrer ao Senhor, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente nas tribulações. Nesse momento, ó Deus, clamamos a Tua bênção sobre Hélio, esposo de Evânia, sobre Djalma, esposo de Rita, e outros que estão enfermos, precisando da Tua bênção de saúde. Que o Senhor, na sua misericórdia e graça, possa estender as suas mãos, ó Deus, cuidando destas vidas. Cuida, Pai, das nossas vidas, nos protege, nos livra de todo o mal, nos faz afirmarmos com segurança de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nos faz viver debaixo desta verdade, de que o Senhor é o nosso refúgio, e nos faz, ó Deus, proclamar o Teu nome e testemunharmos do Teu grande amor. Te oramos pelo exemplo da vida de Lutero, e, ó Deus, quando nos aproximamos desta data comemorativa da Reforma, que o Senhor nos faça pensar e refletir sobre como temos vivido e o que o Senhor requer de nós através da Sua palavra, assim como o Senhor requereu de Lutero e de todos os outros reformadores. Te oramos assim, ó Deus, pedindo a Tua bênção sobre toda a igreja presbiteriana da Encruzilhada, aqueles irmãos que não estão podendo vir aos cultos presenciais, mas que desejam tanto estar aqui, Pai, no nosso meio. Pedimos a Tua bênção e direção, e Te oramos assim, Pai, por toda a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Recebei a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e agora, e para todos sempre. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Nós temos rapidamente algumas comunicações. Eu quero convidar você a ir lá no IPE Comunica, para que você possa ver o que foi postado lá, um link que você poderá ver o trabalho que foi feito pelo nosso departamento infantil em toda a área aqui da Rua da Igreja. No domingo passado à tarde, nós tivemos a ajuda através do nosso irmão Vitor e de pessoas, funcionários do nosso governo, não é? Estiveram nos ajudando, carro da CTTU aqui, guardas. Foi um trabalho extraordinário, belíssimo. Que Deus seja mais e mais louvado pela dedicação de mais este ministério da igreja. Então você pode ver o que aconteceu, fotos e ver vídeo, tudo está lá no IPE Comunica. Você procura lá o link do Departamento Infantil, você vai encontrar, tá certo? Nós queremos lembrar que se você não adquiriu e deseja adquirir a máscara, como a gente disse, a máscara está disponível para você adquirir, tá certo? Não está ungida e nem será.
não evita Covid, tá certo? Não evita no sentido de ter o poder de eliminar e acabar com tudo, mas vai ajudar muito você, além do que é uma oportunidade, em parte também, de testemunharmos, de abrirmos portas onde a gente estiver, para a gente poder falar do Evangelho, tá certo? Então você pode adquirir por R$5 uma e pode adquirir 3 pelo valor de R$10, facilite, ajude lá no troco. Eu quero terminar com a assembleia. Nós tivemos uma assembleia hoje pela manhã, onde todos os candidatos, pela graça e misericórdia de Deus, foram eleitos. Alguns foram reeleitos, né? O presbítero Alcione, que está aqui, o presbítero Álvaro, o diácono Abraão Barbosa. Esses irmãos, que já eram presbíteros e diácono, foram estes 3 reeleitos, né? Queremos dar os parabéns a todos, que Deus continuamos juntos na luta, na obra do Senhor, certo? E tivemos também os nossos irmãos Manuel Neto, que está aqui, e o nosso irmão Flávio, que estava na parte da manhã, Flávio Mendes, que foram eleitos, né? Parabéns também aos nossos irmãos, que Deus continue abençoando-os e continuarão na luta, só que agora em um contexto e em um ministério, um trabalho diferente. Que possamos apoiá-los, nós vamos estar comunicando à igreja, o conselho vai estar reunido, homologando a ata e então comunicando à igreja quando será feito, quando nós teremos a ordenação dos novos e a pós-instalação deles e dos antigos também, tá certo? Queremos lembrar que de hoje a 15, nós teremos outra assembleia, que será uma assembleia para eleição pastoral. Então, nós queremos pedir a compreensão, apoio, é um dever nosso, vosso mais, não nosso, pastores, mas vosso, de cada membro da igreja, de estar presente, para que tenhamos quórum, como nós tivemos hoje, e nós não tenhamos nenhum problema e não tenhamos que convocar outro domingo para eleições. Então, no domingo 8 de novembro, teremos a eleição pastoral. Que você possa estar orando, buscando a direção de Deus, buscando e pedindo que Deus possa lhe orientar com respeito a estas eleições. Vamos estar tratando, hoje nós tivemos a nossa escola dominical, a lição às 9 da manhã. Foi feita aqui em classe única. Eu ainda vou estar conversando um pouco com o pastor Luiz e com o MEC, né, o Ministério da Educação Cristã da Igreja, para que a gente possa estar vendo como nós vamos fazer a partir de agora, daqui para frente, tá certo? Já queremos dizer, em parte, que você adulto que tem trazido os seus filhos, adolescentes e jovens, poderão vir e participar presencialmente, já que vocês estão trazendo os seus filhos. Mas nós vamos estar dando todas as orientações após finalizarmos essas decisões, vamos estar comunicando. Vamos continuar também com as nossas salas virtuais, tendo em vista que alguns irmãos não estão tendo a possibilidade de vir. Então, nós queremos que toda a igreja possa estar estudando e, como fizemos hoje, vamos continuar sem a necessidade de inscrição para os nossos cultos. Nós ainda temos lugares, você que está online, nós queremos convidar, e você que está andando por aí, pela cidade, queremos convidar você a estar conosco aqui. Vamos adorar ao Senhor juntos. Sintam-se todos abraçados. Deus abençoe a todos. Que Deus possa lhe dar uma semana muito abençoada. Nós vamos pedir que, com muito cuidado, nós estamos com aparelhos aí, com fiação, tudo. Então, a gente quer pedir principalmente cuidado com as nossas crianças. E a gente vai pedir aquele cuidado da saída de cada banco. E aí ficarão à vontade para sair, não sair de uma vez, mas cada banco vai saindo e você olha para trás, vê se o seu banco já saiu e aí poderá sair. Deus abençoe a todos, aqui também, aqueles que já desejem sair. Vamos evitar aglomeração, não tire sua máscara, preserve-se, também preserve o outro. Deus abençoe a todos nós. A IPE tem por propósitos exaltar a Deus, edificar e encorajar uns aos outros, equipar para o serviço e evangelizar fazendo novos discípulos de Cristo. Igreja Presbiteriana da Encruzilhada.